Presidente. Sr. Fernando Ruiz, o senhor há pouco afirmou considerar que as suas recentes afirmações são afirmações banais. Isto é, as afirmações sobre a capacidade dos portugueses resistirem, aguentarem perante mais e mais austeridade é uma afirmação banal, na sua opinião. A afirmação relativa aos sem-abrigo é, para si, reafirmou-o agora, uma afirmação banal. Eu tenho que lhe dizer, Sr. Fernando Ruiz, que o senhor, infelizmente, é uma opinião, não consegue aperceber-se, julgo eu, se é que o senhor está de boa fé, coisa que às vezes me custa aceitar, mas admito. O senhor não se admite, não tem a noção sequer da arrogância, do desprezo e da desumanidade que estão incluídas e que são características das afirmações que o senhor tem produzido ultimamente. O senhor, perante aquelas que são as maiores vítimas da austeridade imposta ao país pela Troika, aquelas que são as principais consequências, os desempregados, os que perderam a casa, os chamados sem-abrigo, as principais vítimas da austeridade imposta ao país para obter meios financeiros, para socorrer bancos como aquele que o senhor administra, o senhor, perante as vítimas daqueles que foi preciso vitimizar para socorrer o seu banco, o senhor não tem nem sequer a noção da arrogância, da pesporrência e da desumanidade que encerram estas suas afirmações. O senhor também há pouco invocou como proteção da sua posição benévola, lá está, de boa fé, a sua formação católica. Sr. Fernando Ruiz, eu também lhe vou dizer uma coisa, se quiser aceitar, aceite. O senhor ofende os católicos deste país que se revoltaram e que se indignaram perante a arrogância e a desumanidade das afirmações que o senhor produziu. E basta ir às redes sociais para perceber aquilo que o senhor não consegue perceber. A desumanidade daquilo que disse. E devo dizer-lhe mais. O senhor, com estas afirmações, não sei se se apercebe disso, pôs em risco e põe em risco a atividade bancária do banco que administra. Eu, se fosse acionista do seu banco, pode ter a certeza, Sr. Fernando Ruiz, que eu já o tinha convidado a calar-se. E julgo que o senhor faria um bom serviço aos trabalhadores do BPI, aos postos de trabalho que o BPI assegura, ao desenvolvimento da atividade bancária do BPI, considerar a hipótese de se demitir. Sabe porquê? Porque a imagem de um banco é a imagem do seu administrador. E quando o administrador diz o que diz, mostra a desumanidade daquilo que diz, está a colocar em xeque os clientes do banco, que podem fugir do seu banco e ir para outra, para a concorrência. E, portanto, o senhor está a pôr em risco a atividade do banco que administra. Naturalmente, não o vou demitir porque não tenho capacidade por isso. Mas Vossa Excelência, que é uma pessoa inteligente, certamente já ponderou este risco e certamente não deixará de o ponderar num futuro próximo. Voltemos ao tema que nos traz aqui, Sr. Presidente. O Sr. Fernando Ruiz apresentou este documento onde é evidente que dele sobressai uma ideia central que o senhor quer passar aqui e que eu vou contestar. É que a situação da necessidade de ir e buscar dinheiro ao Estado, isto é, aos sem-abrigo, que são os sem-abrigo que o estão a financiar a si, a necessidade de ir buscar dinheiro ao Estado resulta do facto do BPI se ter empenhado na dívida soberana portuguesa. É o que sai daqui de essencial.
E eu digo-lhe, o Sr. Fernando Ulrich, pois é, o senhor diz isto, mas esquece aquilo que disse na semana passada na apresentação dos resultados do seu banco, onde 95% da atividade do seu banco e 292 dos 401 milhões de euros de lucros com a atividade financeira resultam da venda da dívida pública portuguesa. Isto é, da operação financeira, eu diria, vai-me permitir que diga, da especulação que o senhor e o seu banco fizeram com a dívida pública nacional. Isto, ó senhor Fernando Ulrich, não pode ter uma sol na eira e chuva no naval. Não pode vir a dizer aqui que estava atrapalhadinho com a dívida soberana e no ano a seguir apresentar 252 milhões de euros ou 58 milhões de euros de lucro por causa da especulação e dos lucros que fez com essa dívida soberana, também portuguesa. Portanto, não pode julgar das duas maneiras. Mas o que o senhor disse numa entrevista ao Jornal Notícias recente não foi nada disto. E o que o senhor disse foi que os resultados, e portanto naturalmente as necessidades de rácio, porque têm influência global, resultam das imparidades para crédito mal parado, dos prejuízos com a dívida da Grécia e das perdas ligadas à transferência de pensões durante o ano 2011. Nem sequer está aqui a dívida soberana nacional. E, portanto, eu julgo que a valorização exclusiva e o centrar da sua exposição de que o necessitar de ir com a mão estendida a pedir o dinheiro aos contribuintes nacionais foi por causa da dívida soberana é uma desculpa mal engendrada e inaceitável face àquilo que são os resultados do banco em 2012 e face àquilo que são as suas próprias afirmações ao Jornal de Notícias, aceitando que elas estão corretas. Também uma ideia que o senhor quer fazer transparecer deste documento é de que esta decisão era uma decisão inesperada, tomada pela entidade europeia e inesperada. Ao senhor Fernando Ulrich, tenho de dizer que isso é falso. Falso. A formalização dessa imposição de 9% e 10% de raços de corte Tier 1 em 2012 foram formalizadas em inícios ou em finais de 2011. É verdade. Mas o senhor sabe muito bem que a imposição destes raços de capital estavam anunciados há anos, no contexto da discussão de Basileia III. E que a previsão era exatamente fechar esta década e iniciar a segunda década deste século com raços de capital não temporários, mas aproximados em torno dos 9% e 10%. Esta era uma perspectiva que qualquer gestão avisada de qualquer instituição bancária na Europa sabia que ia suceder. E, portanto, não é inesperada. Não é inesperada, Sr. Fernando Ulrich. Senhor, vou terminar colocando apenas duas questões sobre a recapitalização em si. Se o senhor reconverter em capital social, há mecanismos que lhe permitem fazer, o dinheiro de instrumentos de capital que recebeu do Estado, qual seria a composição social do BPI neste momento? Segunda questão, que é para perceber exatamente o que é que o senhor está a gerir em nome de todos, mas não permitindo a intervenção direta do Estado. Segunda questão, no plano de recuperação associado ao plano de reestruturação associado à recapitalização, eu permito-me fazer esta pergunta, Sr. Presidente, e não farei a segunda volta. Eu tenho todo o tempo. Não. Aqui é uma questão nossa. É uma questão de distribuição. Não, uma questão aqui nossa de limites de tempo entre deputados. É uma distribuição O Sr. deputado peça e conclua. Sim. E qual é, usará ou não a segunda volta na altura adequada.
o nível de diminuição de recursos humanos, isto é, de despedimentos envolvido nos próximos anos, até 2017. Sei que em 2012 saíram 258 trabalhadores, fecharam 12 balcões. O que é que vai acontecer nestes próximos anos até 2017? E quais são as obrigações impostas contratualmente pelo Estado para apoiar a economia nacional? Quais são, concretamente, as obrigações desagregadas por atividade exportadora e por atividade interna, isto é, de produtos de bens não transacionáveis? Muito obrigado.